Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos, conectados na fé. Hoje, terça-feira, dia 7 de fevereiro, estamos juntos ouvindo a palavra de Deus todos os dias. Que Deus te abençoe, é sempre uma alegria estarmos juntos para que a palavra de Deus possa tocar no nosso coração e assim cada vez mais aumentar a nossa fé. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição de homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra que acabamos de escutar é um chacoalhão em nós. Vós fazeis muitas outras coisas, esvaziais a palavra de Deus. Na época de Jesus, a lei de Moisés prescrevia muitas leis e muitas regras. E uma delas era lavar as vasilhas corretamente. E Jesus foi questionado por causa disso, porque os discípulos não faziam isso, não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus então começa a chacoalhá-los, chamando de hipócritas, porque fazeis muitas coisas, dizendo: a vossa boca louvam, mas o vosso coração está longe de mim. E aqui a gente também tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós fazemos da mesma forma. A nossa boca louva a Deus, mas o nosso coração está longe dele. Por isso então que nós somos chamados a atenção no Evangelho de hoje, para também tomarmos cuidado para não sermos hipócritas. Pessoas que aparentemente apresentam uma coisa, mas no fundo não somos aquilo de verdade. Por isso então que o Evangelho também nos apresentou essa expressão que Jesus cobrou daqueles que ali estavam, chamando eles de hipócritas, dizendo, a lei Corbã, que era uma lei daquela época também, dizendo que eles poderiam não honrar o pai, não honrar a mãe, não dar o sustento para o pai, não dar o sustento para a mãe, dizendo que essa lei Corbã era consagrada ao Senhor. E Jesus então bate muito forte nessa palavra de hoje. Por isso nós somos chamados a tomarmos muito cuidado para não sermos também hipócritas diante da graça que Deus nos oferece. Meus irmãos, que Deus então nos abençoe e que essa palavra de hoje toque no nosso coração e sejamos luz para o mundo. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá tchau pro Padre, fiquem com Deus.